Bom dia a todos vocês. Vamos pedir as bênçãos do nosso Pai, que Ele ilumine os nossos caminhos no dia de hoje, que Ele nos abençoe totalmente para uma saúde perfeita, para que o nosso coração esteja contente e cheio de felicidades, pedindo a vossa sabedoria, meu Pai, para entender a sua palavra cada vez mais e aplicá-la em nossas vidas. Amém. Hoje é o dia em que nós vamos comparar, apenas 3 evangelhos estão batendo, que são Mateus, Marcos e Lucas. João ainda não está batendo porque é uma comparação cronológica. Então eu estou seguindo a cronologia, não se existe o mesmo fato num livro e no outro. E o tema de hoje, eu estou fazendo uma pergunta: é a ciência uma bênção? Nós vimos que Deus, perfeito, desde o começo, Ele nos mostrou na construção do mundo que é também algo científico. E depois a gente vê que, no decorrer do tempo, o mundo, no seu desenvolvimento, é sim científico. Por quê? Porque ele está sempre em evolução, está sempre mudando, nunca algo totalmente estacionado. Deus fez assim, é assim que vai ficar. Não, está sempre em evolução, porque Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E aquilo que Deus mais quer que a gente faça é que a gente saiba escolher aquilo que é bom, que a gente preserve as bênçãos que Ele nos deu. Está escrito na palavra: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Eu gosto muito desse versículo porque, se a gente olhar sobre a ciência, né? A bênção e a maldição. A ciência faz coisas maravilhosas para o ser humano, mas por outro lado, ali também está a maldição. Vocês veem no caso das guerras, no caso das bombas, no caso de muitos venenos que foram feitos somente com o propósito de matar. E aí nós vamos ver o próprio Covid. É algo que poderia não ter existido, mas a gente, no nosso livre-arbítrio, no mau uso da ciência, a gente destrói aquilo que é maravilhoso e que Deus nos colocou. Então a gente tem que cada vez mais pensar nessas bênçãos e como preservá-la. Nós vamos ver na lição de hoje que Jesus simplesmente curava por sua compaixão. Ele punha as mãos sobre o indivíduo e a pessoa estava completamente curada. Mas Deus sabia que isso era uma fase especial, um momento em que muito deveria ser feito para mostrar o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E que, depois disso, as pessoas teriam que viver seguindo a vida, cumprindo aquilo que Deus quer. Então Deus nos dá a ciência. Mas muitos hoje em dia acham que Deus não quer que o ser humano use a ciência. Pelo contrário, porque a ciência é algo ligado à misericórdia de Deus para muitos casos. E nós vamos ver que hoje em dia, o caso da cura da lepra, que Jesus apenas colocou a mão sobre a pessoa e a pessoa foi curada, hoje em dia nós usamos a ciência para curar a hanseníase, não é? Comparando para vocês Mateus 8:2, Marcos 1:40 e Lucas 5:12. Um leproso aproximou-se de Jesus. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Aqui nós vamos ver 3 coisas, que é Jesus que entrou no povoado.
e lá ele encontrou esse leproso. E o leproso aproveitou a oportunidade e se aproximou de Jesus. Ele conhecia Jesus porque ele se ajoelhou diante de Jesus. E o que ele fez em seguida? Segundo Marcos, ele implorou para ser curado. O ato de ajoelhar já significa que a gente está implorando algo, e como também o ato de prostrar-se com o rosto em terra e suplicar para ser curado. É praticamente a mesma coisa, mas esse homem estava rogando do fundo do seu coração, pedindo misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para ser curado. E daí, o que ele disse, todos os apóstolos estão dizendo a mesma coisa. Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. É a mesma coisa, a ideia de limpeza é porque as pessoas com lepra naquela época, elas eram consideradas cerimonialmente impuras. Agora analisando Mateus 8:3, Marcos 1:41 e 42 e Lucas 5:13. Então começa dizendo: Jesus estendeu a mão e tocou nele. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus estendeu a mão e o tocou. Veja que o ato de estender a mão significa extrema compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque naquela época ninguém tocava uma pessoa com lepra. Então, vocês vejam aí que essa atitude já começou a ser uma atitude que causaria muita controvérsia. E Jesus disse: eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. Então Jesus manifestou o seu desejo que esse homem fosse curado e assim aconteceu. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. No mesmo instante, a lepra desapareceu e foi curada. Desapareceu é diferente de ser curado, porque significa que ali, aos olhos da pessoa, toda aquela ferida, aquelas coisas que estavam no corpo da pessoa simplesmente desapareceu e a pele do homem ficou perfeita porque ele estava curado. Muitas vezes a gente tem a ideia de que a cura aconteceu, mas a gente ainda vê problema, mas as curas de nosso Senhor Jesus Cristo era completa. No mesmo instante, a lepra desapareceu, significa que ele foi curado. Um homem considerado impuro se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e implorou por cura. E Jesus disse que ele queria curá-lo e o curou, o tornou totalmente limpo. E isso mostra a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e mostra também o seu poder, porque naquela época ninguém tinha o poder igual a nosso Senhor Jesus Cristo, capaz de curar alguém com a lepra. Vejam que os leprosos naquela época, eles eram considerados cerimonialmente impuros pelos sacerdotes. Os sacerdotes ficavam em um lugar e eles entravam lá e eles mostravam a sua pele ao sacerdote. Se a pele estivesse toda branca, eles eram considerados puros, mas se tivesse alguma ferida aberta, eles eram considerados impuros. Não por um médico, mas pelo sacerdote. E sendo considerados impuros, o que acontecia? Eles eram jogados fora da cidade, eles iam ficar lá à mercê do tempo. Muitos vivendo em grutas, muitos se reuniam e junto viviam na sua dor ali até a morte.
Nessa época, qualquer doença de pele era considerada lepra. Hoje em dia, nós temos dermatologistas. Hoje em dia, a gente vai lá para ver que tipo de doença a gente tem. E a gente não é avaliado por um sacerdote que nos joga fora da cidade por falta de conhecimento. Então, aí nós vemos que Jesus nos deu a bênção da ciência, porque através da ciência muitas curas são realizadas. É um caso crônico de lepra e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesses casos, não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois é evidente que a pele está contaminada pela doença. Levítico 13, versículo 11. Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir seu corpo da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pessoa infectada. Levítico 13, versículo 12. Se constatar que a doença cobre todo o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura. Uma vez que a pele se tornou completamente branca, a pessoa está pura. Levítico 13, versículo 13. Mas se aparecem feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. O sacerdote fará essa declaração assim que vir uma ferida aberta, pois esse tipo de ferida indica a presença de lepra. Levítico 13, versículos 14 e 15. Se, contudo, as feridas sararem e se tornarem brancas como o resto da pele, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada. Levítico 13, versículos de 16 a 17. E é Lucas que vai nos dar a descrição para nós termos certeza que essa pessoa realmente estava com lepra e não outro tipo de doença de pele, porque Lucas era um médico. Então, Lucas vai descrever que Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Se ele estava com o corpo coberto de lepra, é porque ele era impuro. É porque ele realmente tinha lepra, porque Lucas era um médico. Isso é para que ninguém hoje em dia diga: ah, não, mas era alguma doençazinha de pele. Não, a gente sabe que o caso da hanseníase naquela época era muito sério. Era uma das doenças mais temíveis que existia. Por quê? Porque as pessoas iam morrer no relento, muitas vezes sem roupa, sem medicação, sem comida. E isso tudo era uma maneira da pessoa adoecer, da pessoa morrer, uma maneira desumana. Jesus fez algo ali que ninguém faria. Ele tocou esse homem com lepra. Imagina, os sacerdotes, os rabinos jamais tocariam uma pessoa com lepra. Por quê? Porque eles tinham muito medo de ser infectado e também era por isso que eles jogavam essas pessoas para fora da cidade. A falta de conhecimento. Mas Jesus queria também passar para eles uma lição de compaixão. Vocês já pensaram como é que este homem sentiu ao ser tocado por Jesus Cristo? Veja que nós, seres humanos, muitas vezes nós sentimos necessidade do toque de alguém. Aquele ósculo santo de um beijo amigo, um beijo cristão, um abraço ou algo mais, mas muitas vezes a ignorância nos leva a uma situação muito difícil. Então, a questão da sabedoria que Deus nos dá, a gente tem que saber usá-la em todos os sentidos. E também a pessoa religiosa, ela não pode simplesmente
maltratar alguém simplesmente porque ela está com medo de ser infectada. Tá certo que quando a gente não conhece algo, por exemplo, no caso da Covid, a gente não vai abraçar alguém com Covid, mas a gente vai fazer todo o possível para dar assistência a essa pessoa. Não jogar fora da cidade sem alimento, sem um teto para cobrir, sem roupa, sem nada. Então Jesus estava ensinando ali a compaixão a esses sacerdotes. Jesus disse ao homem: eu quero, fique curado e seja limpo. E este homem foi totalmente limpo, acabou todas aquelas feridas no corpo dele e ele foi curado. Quer dizer que ele não tinha mais a doença ali na frente de todos. Então, isso nos mostra que a cura de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma cura total. Coisa que a gente não presencia hoje em dia. Hoje em dia nós temos mais curas parciais. Por que isso? Porque na época em que Jesus Cristo veio, ele usava essas curas para mostrar o seu poder, a sua compaixão, o seu amor, para trazer o povo para Deus. Então, muita coisa foi adquirida para a lucratividade de Deus com todas essas curas. Mas aí Jesus Cristo carregou o nosso fardo, a nossa dor, ele nos limpou dos pecados. Ele, ao morrer na cruz, nos deixou totalmente limpos. O que acontece? Que nós estamos cheios de doenças, nós estamos perseguidos, nós estamos infelizes, nós estamos com muitos problemas normalmente. O que acontece? É porque nós vivemos mergulhados neste mundo de dor, neste vale de lágrimas. E muitas vezes nós participamos de tudo isso, nós fugimos daquilo que é de Deus para aderir à coisa do homem, às coisas satânicas. Então, ali nós não vamos encontrar a bênção de Deus, mas nós vamos encontrar o outro lado, que é a maldição. Veja o que eu disse no começo: eis que eu coloco à sua frente a bênção e a maldição. Então, nós temos que saber a nossa posição, em que nós sempre temos escolha. E nós sempre temos que escolher a bênção, não a maldição. Mas Deus sempre soube disso. Deus sabe antes que as coisas acontecem e nos deu essa sabedoria, que é para que a gente aprenda com os nossos erros, para que a ciência evolua. E hoje em dia, a maioria de nós recebe essas bênçãos através da ciência, que também é algo permitido e dado por Deus. Mas o que acontece com a cura através da ciência é que nem sempre ela é uma cura total. Ela é uma cura que Deus está colocando um remendo sobre nós, que a gente tem que receber essa cura e louvar, agradecer. A gente tem que continuar dando testemunho da palavra de Deus. E é por isso que a gente não está recebendo uma cura total renovação do nosso corpo e espírito, porque a gente está com um pé na palavra de Deus e outro nas atitudes do homem, fazendo coisas erradas, praticando o pecado. Então, essa nossa cura, ela é parcial. Ela vem como aquela gotinha ministrada na nossa língua, como um bálsamo que nos alivia de algo. Mas veja que a cura que nós... Vamos supor que eu vou e faço uma operação da minha amígdala. Eu saio de lá sentindo bem melhor, meus sintomas melhoraram. Mas veja que uma pessoa sem as amígdalas, elas vão ter efeitos colaterais. O corpo vai ter outras carências. Então não é uma cura total, mas é como colocar um band-aid nessa chaga, porque Jesus quer
carregar os nossos fardos conosco para que a gente complete o nosso tempo de vida aqui na Terra. Agora, Ele não quer nos dar a cura total, a menos que a gente mereça totalmente. Então Deus nos deu sabedoria para constituir a ciência, uma ciência que cura, uma ciência que preserva todas as bênçãos que Ele nos deu, uma ciência que garante alimento para a vida toda, uma ciência que garante que os nossos oceanos estão puros, cheios de peixes, uma ciência que garante que o ar que nós respiramos pode estar sem nenhum poluente, sem nenhuma química, que todos os alimentos não tenham agrotóxico e tudo mais. Mas veja que o homem está pouco a pouco manipulando a ciência a seu modo e está fazendo da bênção de Deus uma bênção satânica que nos leva à morte, que nos leva à degradação humana. Veja que sem a ciência, hoje em dia, a hanseníase não teria cura. O povo ainda estaria sendo jogado fora das cidades, estariam lá à mercê do tempo, mas a ciência pode ser tão maravilhosa que ela pode nos curar, pode nos dar vida, pode nos trazer bênçãos. É a mão de Deus nos trazendo alívio. Mas, como tudo, a gente tem que saber escolher, não só a gente, mas porque aí entra também a consequência a nível de mundo, que uns estão levando os outros para o abismo, materialmente falando e espiritualmente falando. Então, é por isso que Jesus diz: ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. E a gente tem que orar e vigiar o tempo todo, meus irmãos. Então, nós vimos que essencialmente a ciência é uma bênção de Deus, é bálsamo divino, é misericórdia sobre nós. Temos que pensar muito bem naquilo que nós estamos fazendo com essas bênçãos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus mostre o caminho certo que nós temos que seguir, que Jesus nos apoie nas nossas decisões, nas nossas escolhas, sempre procurando escolher aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que nos traz bem, amor e paz. Bom dia, meus irmãos, muito obrigada. Paz no seu coração lindo.